Bom dia. Quero cumprimentar todos os amados irmãos e irmãs, servos e serva, amigos e amigas, com a paz do nosso Senhor Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Eu sou o obreiro Antônio Carlos, governador Valadares, Minas Gerais. Glória, glórias, glória a Deus. Ontem teve um belo estudo bíblico aqui na minha casa, na Avenida Brasil, número 5968, um estudo que realmente foi ministrado pelo obreiro Antônio Carlos, mas quem estava colocando as palavras na nossa boca, na nossa mente, quem estava dando sabedoria e conhecimento, era e é o Espírito Santo de Deus, que está sempre convosco. E toda quarta terá esse estudo bíblico. Aquele que quiser participar desse estudo bíblico, o meu telefone do obreiro Antônio Carlos é 984-23-59-55. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amados irmãos e irmãs, servo, amigo e amiga, aquele que lê a Bíblia comigo, aquele que ainda não lê a Bíblia, mas a partir desse momento o Espírito Santo de Deus vai tocar nele, que ele vai passar a ler a Bíblia, ter uma visão ampla das coisas de Deus e observar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, em todos os lugares, só o Senhor é Deus. Abriremos nossas Bíblias no Salmo 73. Salmo não tem versículo, mas tem verso. Verso de número 1, 2 e verso de número 3. Assim diz a palavra do Senhor: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os ímpios de coração. Quanto a mim, meus pés quase que se desvia, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade do ímpio. Misericórdia. Amados irmãos, aqui Asaf, ele se expressa com seu coração amplo e aberto. Aqui Asaf expressa um acontecimento que está diante dos olhos dele, um acontecimento que quase desvia ele da justiça de Deus, de ser um homem justo, para acompanhar o ímpio, o incrédulo ateu, sair da luz, andar em direção às trevas. Por quê? Olha o que Asaf diz: quando a mim os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Porque ele viu o ímpio prosperando. Ele viu o ímpio com facilidade de ter bens materiais. Mas ele não enxergava no ímpio a presença do Deus vivo de Israel. Mas ele via o ímpio, o injusto, crescer. Ele via o injusto com carro, com fazenda. Ele via o injusto com casa de campo. Ele via o injusto com casa de praia. Ele via o injusto completamente bem na sociedade. E ele, o ímpio, ele viu o ímpio nessa situação. E ele era justo. Não tinha essa prosperidade. Mas o que ele pensou? Se o ímpio, que vive na injustiça, é ateu, não acredita em Deus, está prosperando, agora por que eu sou justo, sou correto, sou temente a Deus e não tenho nada? Poderia até não ter nada, não ter bens material, mas tem a maior riqueza que dinheiro nenhum compra. É a salvação da alma dele, é a justiça, ser homem íntegro, ser homem reto, ser homem correto.
A maior riqueza ele tem. Salvação da alma dele. Agora o ímpio não, ele ainda diz que quase escorregou, quase com seus passos. Caminhar em direção às trevas, em direção à inveja, em direção ao olho grande. Porque ele teve inveja do ímpio. Ele teve inveja daquele que estava prosperando impiamente, mas para o inferno. Mas lá na frente ele percebeu que aquela riqueza era do diabo. Porque o diabo jamais tocaria naquilo que já é dele. Porque o ímpio estava prosperando, mas era servo do diabo. O ímpio tinha muita coisa, mas pertencia ao diabo. O ímpio estava lá na frente, mas estava lá na frente, nas trevas. E ele estava lá na lateral com Deus. Mais importante você ter o que você merece, que Deus te abençoou. Deus está sob a proteção do que é seu. Deus está repreendendo o demônio para não entrar no que é seu, igual Deus protegia e protege o Jó. O diabo só entrou na vida do Jó, na riqueza de Jó, quando Deus autorizou. Mas ele não percebeu, ele não pensava isso. Mas lá na frente ele pensou. Agora, amados irmãos, no Salmo 44, Salmo não tem versículo igual eu disse, mas tem verso. No verso número 6, olha o que significa a riqueza. Aquele que confia na sua fazenda e se gloria na sua multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir o seu irmão ou dar a Deus resgate dele. Vimos aí que os bens materiais muitas vezes sobem na cabeça, aquela fama de querer achar que é mais do que o outro. Isso eu digo soberba, o orgulho. A soberba é a mãe, o orgulho é o pai da inveja, da contenda, da mentira, do olho grande, do olho gordo, de todos os males maléficos. O orgulho e a soberba estão junto. O soberbo não tem humildade. Não. O orgulhoso não tem humildade. Não. Ele só pensa nele, na força do que ele tem. Chega até a fazer pacto com o diabo para ter riqueza, para ter fama. Mas isso não é riqueza. Isso não é fama. Melhor nós sermos humildes, viver conforme a vontade de Deus, ter o que Deus quer para a nossa vida e ter salvação para a nossa alma, que é o mais importante lá na frente. E ter paz para nós andarmos em paz. Em paz. Em paz. Glória a Deus, aleluia. Senhor, peço que o Senhor abençoe meu grande casamento. Glória a Deus, aleluia. Com a minha esposa maravilhosa, que eu amo demais, a Nenezinha, que ontem nós estávamos neste local, nosso lar, nossa casa, onde nós construímos nosso laço matrimonial, onde nós moramos. Eu e a minha esposa maravilhosa, a Nenezinha, que eu amo, ontem nós estávamos fazendo, glória, um estudo bíblico aqui na porta da nossa casa. Glória, foi uma benção, a presença maciça de Deus, ensinamento de Deus. Espírito Santo de Deus nos guiando, todas as palavras na minha boca, eu transmitindo conforme o Senhor pediu, e de vir de evangelizar a todos os lugares, todas as criaturas terrestres, terráqueas, evangelizar todos os campos, toda a cidade, todos os lugares. Glória a Deus, aleluia. Obrigado pelo aquele estudo, Senhor. Obrigado pela sabedoria. Obrigado pela presença do Clodoaldo, pela presença da Grécia, pela presença do Luí e pela a presença maravilhosa da minha esposa, maravilhosa Nenezinha, no nosso estudo bíblico. Glória a Deus, todo mundo lendo a Bíblia, todo mundo meditando na palavra do Senhor, todo mundo procurando entendimento e o Senhor nos dando a palavra do Senhor, dando entendimento nela para nós, na nossa cabeça, na nossa mente, porque o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Glória a Deus, aleluia. Senhor, peço que o Senhor continue com a potente e poderosa mão do Senhor
em direção à minha borracharia, em direção ao meu trabalho, aonde é o altar de sacrifício do Senhor, onde é o segundo trono do Senhor, onde o Senhor me dá meu sustento humano, meu sustento físico e meu sustento terráqueo, e também o Senhor me dá meu sustento espiritual, onde o Senhor colocou um anjo de sentinela na direita e na esquerda, para frente e para trás, com a espada desembainhada, uma espada de fogo, uma espada de sangue, para quando os malvados, meus adversários, meus inimigos se levantarem contra mim, cair por terra em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória.